bora lá. Aqui eu acho que vai dar certo. Vai estar bem legal aqui, tá? Então, o que é um ponto que é importante para a redação do Enem, tá? Estrutura, certo? A parte da organização, tá? Então, uma das coisas que vai ser fundamental, né, na sua redação é uma coisa chamada projeto de texto. Tu lembra, só para ter noção assim do como é que tu tá? Qual foi a tua nota do Enem na última? Da redação? Que tu foi aprovado, você lembra? 980 na redação. Então tu já tá no Só que nível, né? eu fiz o 2023, mas não foi tão bom quanto porque eu não estava estudando. Entendi. Foi 900 e alguma coisa também. Tá, então tu já tá num nível bem bacana, certo? E aí, o que a gente tem que sempre manter, né? É justamente esse projeto de texto, tá? Que vai garantir as coisas, né? Que vão se amarrar, tá? E um dos pontos, né, importantes desse projeto, né, é observar a estrutura dissertativa, né, argumentativa, né, observar essa estrutura, tá? Introdução, desenvolvimento e conclusão, e aqui depois, né, observar um aspecto importante que é seleção e organização dos argumentos, certo? Seleção e organização dos argumentos, tá? Aqui, né, nesse material aqui, né, a ideia é trabalhar essas partes, tá? Né, mostrar a organização, a sequência lógica, tá certo? E aí você vai verificar se o que eu estou apresentando aqui já é mais ou menos o que, né, você já está, né, fazendo, já está botando em prática, né? No caso, né, provavelmente, né, quem aluno que está tirando aí, né, nota alta, 960, 980, né, 1000, fatalmente já está seguindo o que está aqui. Só vai verificar mesmo se é isso mesmo, tá bom? Então, qual é a ideia aqui, tá? Introdução, certo? Então a introdução, tá? A gente divide em 3 partes, certo? Introdução a gente vai dividir aqui em 3 partes, tá? A gente tem introdução. A gente vai ter o assunto, 2, o tema e 3, a tese, tá? Assunto, tema, tese, certo? E aqui, o que é o assunto? É o contexto, né? Vai ser o momento em que você vai fazer uma contextualização, contexto, certo? Esse contexto ele pode ser um repertório, tá? E uma coisa que é interessante, né, frisar é que não necessariamente esse assunto, esse contexto precisa vir com repertório, tá? Então a gente sempre está com aquela ideia de que não, tem que ter repertório, tem que ter não sei o que. Bota um filme, bota a série. Atrapalhando, né, no desenvolvimento do... Porque depois tu vai ter que trazer aquilo de volta e aí tu vai perceber assim, caraca, como é que eu vou encaixar? E aí fica um pouco estranho, certo? A sorte aqui, assim, atualmente, como a banca se ela perceber que existe uma correlação, se fizer sentido, a banca geralmente aceita, né? Ela só não vai considerar se tiver bem nada a ver.
Se o aluno demonstrar que tem alguma relação, geralmente a banca já está, né, na competência 2, ela já está dando ali o repertório produtivo, certo? Mas você não precisa ficar preso a colocar sempre ali, né, um repertório na introdução. Você não precisa. Você pode começar conceituando, contextualizando, certo? Então, um tema sobre meio ambiente, desenvolvimento sustentável. Você pode falar. A sustentabilidade é um conceito, é uma prática que visa. Você pode começar com um conceito, com as suas palavras. Você não precisa falar assim, segundo a biologia, sustentabilidade, segundo a geografia. Você não precisa se prender a essa coisa de sempre ter, né, algo que embase. Isso eu estou falando de contextualização na introdução. Você pode começar com suas palavras, certo? O que é necessário? Você trazer uma informação mais ampla, certo? E aí a gente tem que se lembrar, né, da noção do funil, certo? Então a gente começa com ideias mais amplas, mais gerais, e ao longo da introdução a gente vai chegando, né, no ponto principal, que é a tese, certo? Que é a tese, tá? Isso aqui é um ponto que a gente tem que chamar a atenção. Até aqui, tranquilo? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Se é uma coisa assim que bateu a dúvida? Tranquilo. De assunto? Certo. O tema, tá? Esse é uma coisa que você tem que passar mesmo, certo? Por quê? Porque o tema você vai, é esse momento que você vai mostrar pro avaliador que você está dentro do tema. É aquele momento que você vai pegar as palavras-chave da proposta, certo? Palavras-chave da proposta, né? E vai, com as suas palavras, né, formular, né, uma frase, né, para mostrar que depois desse contexto vem um tema. Às vezes é bom ou é prejudicial trazer tipo, o mesmo tema, colocar na redação o mesmo tema que está lá? Copiar não é legal não. Cópia, isso aqui é um ponto que é importante. Cópia, vou até colocar aqui, cópia, certo? O avaliador, ele é orientado a ignorar. Em que sentido? Ele faz de conta que aquilo não existe, certo? Ele vai ignorar, tá bom? Ele faz de conta que não existe, certo? Aí o que acontece? Mas aí, ele faz de conta que não existe, Aí, o que ele vai levar em consideração? As partes que você escreveu autoral, certo? Se o que você escreveu autoral der 9 linhas, ou é 8 ou é 9? Acho que é 9. Der 9 linhas, ele avalia a sua redação. Se você copiou 20, se você copiou ali todo o texto de apoio, blá blá blá, e o que sobrou deu menos de 9, aí ele já vai dar, ele vai julgar como cópia, certo? Então, mesmo aluno que copia, ele pode ter uma nota lá embaixo, porque o avaliador ele vai ignorar o que foi copiado e vai avaliar em cima do que tem. Como o que tem é pouco, não forma um texto, fica lá embaixo. O texto dá para perceber na dinâmica. Eu falei tipo, mais do tema, tipo, eu fiz copiar a introdução, aí vamos supor que o tema da redação é Covid-19. Aí os efeitos da Covid-19 na pandemia. Aí eu fiz lá, no segundo, não sei quem, os efeitos da Covid-19 na pandemia. Aí você não copia. Entendeu? Para seguir esse princípio, que o seu texto tem que ser tudo seu. Aí o que você faz? Você pega só as palavras importantes. Destaca as palavras-chave. Você pega as palavras-chave, tá? As palavras-chave, e faz uma frase
com sua. Retomada, né? Uma sua. Tá bom? Você faz uma frase sua, tá bom? Então, prestar atenção nisso. Por isso que eu coloquei tema, palavra-chave da proposta. Vou colocar aqui, ó. Da proposta. Palavra-chave da proposta. Porque muitas vezes na hora você não sabe, lembra de um sinônimo parecido com aquela palavra. Você não precisa usar sinônimo não necessariamente. Não precisa ficar nessa preocupação, tá? Aí quando eu ver que não ia dar tempo, eu trago só o tema logo, tipo, já. Assim, como você tem um texto de 30 linhas, certo? Como você provavelmente, como tem mais texto autoral do que cópia, certo? Vida que segue, tá certo? Aquele trecho copiado não foi o suficiente para desmerecer o seu texto, mas só já fique sabendo que o avaliador ele é treinado para ignorar, para desconsiderar aquilo que foi copiado, certo? Aí claro que o que você copiou não foi o suficiente para causar dano para o seu texto, já que o resto estava muito bom, tá? Mas ainda assim eu não sugiro, eu não oriento fazer cópia, certo? E aí a tese, né, é a sua opinião, certo? Que é a sua, tá bom? Então é por isso que na tese sempre tem que ter palavras que vão indicar é bom, é ruim, palavras que vão demonstrar que você faz, né, uma avaliação, tá bom? Palavras que fazem uma Vou ter que apagar esse negócio aqui do Douglas, essa linha aqui do Douglas. Então, preciso. Vou ter que apagar isso aqui. Palavras que fazem uma avaliação. Certo? Então, que palavras são essas? Que expressões são essas? Isso é bom. Demonstrar tipo uma autoridade, né? É bom, é ruim, necessário, certo? Então, para você ter uma noção, bom, ruim, importante, né? Necessário e por aí vai, tá? Então essas palavras aqui são palavras que vão trazer uma noção de avaliação, certo? Uma noção de avaliação. O pessoal aqui, ó, tô ao vivo. Olha aí, gente. Vamos lá. Sejam bem-vindos aqui à nossa aula de apresentação. Tá comigo. Ótimo, pronto. Olá, tudo bom? Olá, bom dia. Vamos lá. Seguinte, só eu me apresentei, né? Comecei a dar aula aqui e me apresentei pro Neto, tá? Deixa eu colocar meu nome aqui em algum canto, tá? Vou colocar aqui. Então, eu sou o professor Raoni, certo? E a minha área é língua portuguesa. E aqui no Lattes eu vou ser o professor de vocês de redação, certo? Então, aqui no Lattes eu vou ser o professor de redação. Vou colocar até meu arroba aqui. Que lá, de vez em quando eu abro uma caixinha, eu abro para que vocês, né, possam interagir também. E aí eu perguntei pro Neto qual era a faculdade que ele ia querer fazer. E aí eu vou querer saber também. A turma é pequena, dá pra gente interagir mais, dá pra se conhecer melhor. Você? Eu sou Marília, eu sou formada em enfermagem e quero fazer medicina. Tá certo.
Já tu chegou a trabalhar como enfermeira, atuar na profissão? Sim, eu trabalho na profissão de enfermagem. Ah, então você está trabalhando e vai Trabalhando. se aventurar e fazer o vestibular, né? Vai dar certo. Bom que, assim, a parte da biologia, né? Assim, é uma matéria que você já tem um conhecimento mais aprofundado, né? Então, na hora de trazer para o Enem, vai ter mais facilidade, né? Mas a redação sempre tem uma dúvida. A redação é o caos, né? É, É o caos de muita gente. Vai lá, primeiras damas aí. Meu nome é Amélia, eu também quero fazer medicina. Certo. Mas você terminou o terceiro ano já? Tô no terceiro ano Tá agora. no terceiro ano. Você estuda onde? No Master. No Master? Qual é o Master? No Sul. Tá, aqui da Sede Sul. Tá certo. E você Eu me chamo João Vitor e quero fazer direito. vai fazer. Ah, então, tá destoando aí, é o direito, todo mundo é medicina, você é do direito. Excelente. Faculdade muito boa. Agora demanda estudo igual a medicina. E como o mercado de trabalho é bem concorrido, né, no direito, aí que você tem que, né, ter um bom preparo para poder encarar o mercado de trabalho. Tem também concurso público também, né? Boa parte aí dos concursos que remuneram bem são da área do direito. Mas vamos lá. Então, seguinte, estava aqui conversando com o Neto, né? Seja bem-vindo. A nossa aula. Já tá. Olá, tudo bom? Pra você, Raoni. Aí, excelente, bem-vinda. Como é seu nome? Maria. Mariana, você você está fazendo terceiro ano? Tô no terceiro ano. Qual é a sua escola? Eu estudo ali no Clóvis, na São Simone, na Aldeota. Ah, legal. Então seja bem-vindo. Então vamos lá. Então só para explicar mais ou menos aqui a nossa dinâmica, certo? A ideia é vocês conhecerem a nossa infraestrutura, conhecer o nosso curso, conhecer os professores, tá? E conhecer um pouquinho da nossa proposta de trabalho, tá bom? Esse aulão aqui, especificamente de redação, certo? Eu escolhi, né, trabalhar a estrutura do texto, tá? Fazer uma grande revisão. A maioria de vocês já estão tá de saco cheio aqui. O menino já tirou nota excelente no Enem. Aí deve estar assim, meu Deus, o professor está falando tudo de novo. Mas ainda assim tem dúvida, né? Ainda assim tem uma dúvida que aparece, tá? E a ideia, como a turminha é pequena, certo? É a gente interagir, vocês sintam à vontade para perguntar, tá bom? E aqui eu tinha começado a falar, né, sobre a introdução, certo? Que existe uma sequência lógica que vocês precisam respeitar, tá certo? Então assim, eu não trabalho com um modelo pré-pronto, ou seja, eu dou a frase, você só vai copiar os espaços em branco, não trabalho com isso, certo? Eu trabalho no sentido de vocês aprenderem a escrever de fato, tá bom? Porque se eu ensino o modelo do Enem, vocês só vão saber escrever para o Enem. Aí chega no S, bate desespero, né? Chega a prova da Unicristo, que está com um modelo diferente agora, 4 questões possíveis, e as pessoas assim, e agora? Né? Então a gente precisa dominar os mais diversos recursos e escolher aquilo que cabe para cada vestibular, certo? A UES tem outra dinâmica, né? A UES vai cobrar mais gramática. Então o aluno tem que estar muito afiado na gramática para poder conseguir fechar a prova. A ideia é tirar 60, não é isso? O professor Steve aí já vai entrar. Mas mesmo assim, o Enem, as redações que tiraram nota 1000, elas vão seguir uma sequência, uma estrutura lógica que vocês precisam respeitar, tá certo? E na introdução, né, a gente tem um modelo, né, um formato, tá certo? Em que você começa, a gente vamos assim, convencionar 3 períodos, tá bom? Um em que você vai trazer um assunto, contexto, certo? E até falei para o Neto que não é obrigatório você trazer repertório. Tá? Então, tem muita gente que fica naquela, tem que trazer um filme, tem que trazer não sei o que, tem que citar a série. Não isso não é impositivo, tá certo? Você pode simplesmente, um tema sobre meio ambiente. Aí eu tenho que falar do Wall-E, porque o Wall-E, né? Aquele filme, né?
aqui, né? Eu olho, era o robozinho, no futuro apocalíptico, não sei o que, a humanidade já estava fora da Terra, que tinha muito lixo. Aí a pessoa começa a se sentir obrigada a trazer repertório na introdução, né? A ideia é trazer repertório é uma coisa opcional. Se você perceber que aquele filme, uma série, uma música, né, vai ser interessante trazer para começar o seu texto, você traz. Mas num tema sobre meio ambiente, você falar, então, tema sobre a sustentabilidade. Se você começar com um texto sobre, nos últimos anos, a sustentabilidade vem sendo cada vez mais debatido, blá 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 blá. Pode ser, sem problema. Tá certo? Sem problema. Ok? Depois, você tem que demonstrar para o avaliador que você está no tema. E aí você vai pegar as palavras que estão lá na proposta e vai trazer para, né, o seu texto. Aí o Neto até perguntou, professor, eu posso copiar do jeito que está lá? Aí o Enem não aceita cópia, certo? Você pega só as palavras mais importantes e numa nova frase, na sua frase, você traz o tema, tá bom? E depois você faz o gancho para a tese, certo? Tese é sua opinião, então sempre se lembrar disso, tá? Você vai defender o que você acredita, o que você pensa. Então, por isso que você ter uma opinião formada sobre o assunto é importante. Aí cai um tema, assim, aí, caraca, o que eu penso sobre esse tema? Eu nunca ouvi falar desse tema. Lembrar do tema da identidade? Que as pessoas precisavam ter um documento de identidade para ter os direitos? Com certeza aquele tema pergunta de surpresa. Porque o que tem a ver? Nunca parei para pensar sobre isso. Essa é a primeira vez na hora da prova que a pessoa vai ter que começar a entender a importância de ter um documento de identidade. Certo? Porque quem não tem identidade não consegue ter acesso à Bolsa Família, não consegue fazer o cartão do SUS, não consegue abrir uma conta num banco para receber o salário, né? Então, essa questão da documentação, de você ter documento, ter um registro de nascimento, ter um RG, ter um CPF, são os instrumentos para que você exerça a sua cidadania, tá certo? Então, você precisa ter opinião formada, tá bom? Aí, por isso que ao longo da sua formação, vocês têm que pegar os mais diversos temas, exercitar, treinar, praticar e exercitar a sua opinião, certo? O que é importante também? Que nessa sua tese, palavras que vão demonstrar a sua avaliação, como isso é bom, é ruim, necessário, importante, faz mal, faz bem, apareçam. São essas expressões que vão deixar claro para o avaliador que você está se posicionando, certo? Isso aqui é um ponto que é importante. Aqui, perguntas, dúvidas. Na minha escola, meu professor ensinou diferente. Você tem essa, né? Eu nunca ouvi falar desse jeito. Gente, ó, o que eu estou ensinando aqui é um guia para que vocês sigam, certo? E se vocês forem pegar as redações de nota 1000 que estão lá no manual do Enem 2023 de redação, elas vão seguir uma sequência muito parecida. É claro, tem que seguir isso perfeitamente para conseguir a nota máxima? Não. Mas se você tem um método, tem um passo a passo que vai te guiar, que vai balizar a sua escolha, certo? Perfeito. Tá bom? Até aqui, tranquilo? Certo. Então vamos lá, exemplo de introdução aqui. Declaração para não estourar aqui no tempo do estivo. 8h47. Estou mais de meia hora aqui. Vamos lá. Só para a gente pegar aqui a ideia. O filósofo Immanuel Kant defendeu que o ser humano é aquilo que a educação faz dele. Pode ser? Aí, no entanto, o sistema educacional brasileiro não tem sido capaz de formar cidadãos plenamente letrados, o que se reflete nas altas taxas de analfabetismo funcional do país. Em face, né, desse problema, tá? Para evitar até repetição, tá certo? Passou aqui despercebido, né?
o Brasil enfrenta o desafio de formar cidadãos plenamente capazes de compreender e interpretar textos. Diante dessa problemática, é preciso analisar as causas desse problema e propor soluções para combatê-lo. Certo? Então, o que você vai fazer na sua redação do Enem? Discutir o problema e apresentar a solução. Você não está dizendo o que vai, né? Você já vai anunciar o que você vai fazer. Você vai mostrar que é importante discutir o problema e depois apresentar a solução. Certo? Aí tem várias maneiras de você fazer essa tese, né? Você já pode dizer de maneira mais clara quais são os problemas? Pode. Certo? Você pode ser mais explícito quanto a isso. Você pode dizer que tem problemas que vão ser discutidos e você vai só apresentar esses problemas depois? Também pode, tá? O que se verifica aqui, tem redação nota 1000, que o aluno não é claro, não é específico quais são os problemas que ele vai discutir. Ele só vai dizer que tem problemas. E ao longo da argumentação, ele vai, né, trazer isso. Ok? E aqui, certo. Vamos lá. Desenvolvimento. Até aqui, dúvida, gente? Eu vou tentar acelerar mais um pouquinho, certo? Para não tomar o tempo do Steve. E depois tem o Douglas. E depois tem a professora Janaína. A gente ficar... Perguntem, viu, gente? O bom de sala pequena, o benefício de estar numa turma pequena é que você tem condição de interagir com o professor, né? Um cursinho com 80, 100 alunos, você fica só observando mesmo, né? Mais difícil, né? Esse diálogo aqui não. A gente tem condição de trabalhar isso melhor, certo? Deixa eu ver aqui. Desenvolvimento. Tá. Quais são as características do desenvolvimento, né? No desenvolvimento, tá bom? A gente tem que observar que também existe a estrutura, tá certo? Do parágrafo de desenvolvimento. Existe uma sequência. Essa sequência, ela é a única que existe? Não. Ela não é a única, tá? Mas é aquela que, se você executar, você vai ter segurança. Se você executar do jeito que está, né, seguindo passo a passo, você vai ter segurança na hora de escrever. Você vai ter certeza que tem uma lógica, né, dentro do seu texto, e o avaliador vai reconhecer isso, tá bom? Então, no desenvolvimento, certo? Eu sempre sugiro você começar a frase, começar o parágrafo com um tópico frasal, certo? Que é nada mais, nada menos que, né, uma frase, né, que resume o conteúdo, tá bom? Do parágrafo, certo? Então vamos supor que você, no tema de meio ambiente, você disse que o Estado, ele é omisso, certo? Aí você vai escrever, primeiro é importante discutir como o Estado vem sendo omisso na defesa do meio ambiente, certo? Depois a gente faz um desenvolvimento, certo? Aí aqui é o momento de trazer o repertório. Tá bom? É o que vai embasar, que vai dar sustentação para, né, a questão que você está propondo, certo? Ah, então o governo ele fez pouco para o meio ambiente. O que vai comprovar isso? Ah, queimadas que estão acontecendo, né, em especial na região norte, centro-oeste, certo? São queimadas que já
devido a fatores climáticos, já são até previsíveis. Ó, sabendo que é previsível, o que o governo está fazendo para poder combater? Certo? Então aí você já pode trazer um elemento, tá certo? Que pode ser um fato, uma situação que foi noticiada, pode ser um dado, né? Que foi trazido por alguma instituição, tá certo? Muita gente está botando filme, né? Pode, né? Então, música, né? Agora sim, nem sempre uma música e um filme é o melhor repertório para certos problemas. Então, se você está botando a culpa no Estado, será que um filme vai comprovar que o Estado está sendo omisso? Uma ficção, uma música? Certo? Então, a gente tem que, assim, ter um pé atrás, assim, ter um critério maior na hora de escolher o repertório. Tá certo? O Enem aceita. Tá bom? Traz repertório e depois você faz, né, com as suas palavras, né, a análise, né, do repertório. Você vai mostrar para o avaliador como esse repertório ajuda, né? Seria isso, mostrar como o repertório ajuda a defender a tese. Né? Ajudar a comprovar a tese, certo? E depois você faz um fecho, tá bom? Que aí seria, né, uma opinião final, né, final, né, acerca do que foi discutido. Então é muito comum o aluno, às vezes ele começa já com o repertório, ou ele finaliza já com o repertório. Necessariamente isso é errado? Não, mas dá para perceber que quando o aluno ele não domina tão bem a estrutura, né, dá a impressão que está desorganizado. Então, às vezes, você seguir um roteirozinho que vai organizar logicamente o seu texto, né, o desenvolvimento, numa estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão, vai tanto ser bom para você, que você vai perceber que está seguindo um passo a passo lógico, como também para o avaliador, que ele vai entender que você está tendo um projeto de texto, que é uma coisa que é importante. Certo? Esse aqui é um aspecto que é fundamental. Tá bom? Até aqui, pessoal, dúvida? Estou sendo mais sintético para poder fechar aqui o nosso cronograma, tá bom? E, por fim, a gente tem que só desfazer uma confusão que muita gente faz, certo? Solução não é a mesma coisa que conclusão, certo? Esse aqui é um ponto que a gente tem que chamar a atenção, certo? Solução não é a mesma coisa que conclusão, certo? Porque a conclusão é o fechamento do texto, tá certo? E a proposta de intervenção, ela é algo que o Enem sugere, tá certo? Para avaliar a sua capacidade de reflexão sobre o mundo que você vive. Tá? O Enem o que o Enem quer? Que o aluno que vai entrar na universidade seja um cidadão capaz de observar os problemas em que ele vê na sociedade, visualizar formas de sair. A solução tem que acabar com o problema? Não. O Enem quer saber o seguinte: você é um indivíduo que é capaz de observar um problema e visualizar uma solução? É esse exercício que está sendo proposto, tá bom?
dentro da conclusão existe uma forma, né? Existe uma forma de concluir que é a chamada de proposta de solução ou intervenção. Tá certo? Então, como o próprio nome já diz, proposta. Tá certo? É proposta. Tá? E aí, esse parágrafo, ele vai se dividir em 3 partes também. Eu tenho a retomada, tá certo? Então, portanto, diante do problema, né, diante dos desafios da sustentabilidade ambiental, é necessário propor medidas, é necessário que o Estado, é necessária a atuação tanto do Estado quanto da sociedade, certo? Então você faz essa retomada, tá bom? Depois da retomada, aí que você apresenta a proposta de solução, certo? Essa proposta, para ser considerada completa, ela precisa ter agente, precisa ter ação, precisa ter meio, precisa ter finalidade, né? Finalidade ou efeito, certo? Estou sendo mais rápido aqui para não pegar muito tempo do Steve. Meio barra modo, certo? Mais um detalhamento, tá certo? Detalhamento, tá bom? É aqui no meio que você apresenta, tá certo? Essa proposta de solução, tá? E por fim você faz um fecho, certo? Tais ações são importantes para se promover um desenvolvimento sustentável no Brasil. É isso. Certo? Ou, se essas medidas forem implementadas, certamente, né, a sustentabilidade ambiental, né, terá mais espaço no país. Aí você vai, tá bom? Então aqui ter uma estrutura também lógica de sequência, né, de construção do parágrafo de conclusão é importante também, certo? Porque o avaliador ele vai entender que tem projeto. A introdução tem uma sequência lógica, o desenvolvimento tem uma sequência lógica, a conclusão também tem sua sequência lógica, certo? Então isso aqui, né, a ideia é mostrar para vocês, né, a importância desse projeto de texto, né, como isso aqui vai ser uma base, né, fundamental para vocês terem um bom desempenho. Então o pessoal que tem medicina tem que estar assim, afiado para tirar nota 1000, né? A gente sabe que precisa tirar 1000 para ser aprovado? Não, 980, 960 somado com as outras notas é o necessário para você ser aprovado. Mas você tem que estar sempre performando ali num nível muito alto para conseguir, né, estar competitivo na prova para medicina, né, lá no SISU, tá? Então esse aqui é um ponto bem importante, certo? E para... Vocês têm alguma dúvida? Não? Tá. E para fechar, eu vou vender meu peixe. Eu vou vender meu peixe. É só para explicar como é que é a proposta, né, dos cursos modulares. Eu vou explicar rapidamente aqui o meu. Basicamente, né, aqui a gente vai trabalhar com 3 módulos, tá? Então o aluno ele pode escolher comprar aquilo que tem mais dificuldade. Eu tô bem no assunto tal, eu vou comprar só um módulo, né, específico, tá bom? No meu caso, certo? Eu dividi em 3 módulos, tá bom? Que o primeiro vai ser um foco na gramática, tá bom? Então aqui seria o dominando a gramática,
Professor, vai ser uma aula de gramática? Também, certo? Também, tá? A gente vai trabalhar aspectos gramaticais que são comuns nos textos. Ortografia, crase, acentuação, não sei o que, palavras que os alunos usam com mais frequência, certo? Então a ideia é focar, o foco ser na parte gramatical, tá bom? Seria o módulo 1. Módulo 2, eu vou trabalhar a estrutura dissertativa argumentativa. Então é o dominando a estrutura dissertativa argumentativa. Certo? Professor, eu já estou bom na gramática, mas às vezes eu sinto dificuldade na hora de argumentar, na hora de escolher o repertório, na hora de montar a estratégia de texto. Então, o módulo 2 a gente foca na parte teórica, nessa parte aqui do texto dissertativo argumentativo, certo? E o módulo 3 vamos trabalhar em cima do repertório sociocultural, tá bom? Então, dominando o repertório sociocultural, tá? No módulo 3 eu vou me concentrar em trazer para debate repertórios socioculturais. Filosofia, sociologia, certo? Como é que a gente pode pensar sobre... como a gente pode pegar certos repertórios e trazer para a redação, tá? Professor, eu domino a gramática e eu consigo fazer um texto legal. Mas eu sinto falta mais do repertório, então você só faz o 3. Certo? Professor, eu estou ruim em tudo, tem que melhorar. Então assim, aí a ideia, né, é a gente fazer esse acompanhamento, tá bom? O que vai acontecer paralelo, tá bom, a esses módulos, tá? Laboratório de redação. Então o aluno, além de, por exemplo, módulo 1, além do aluno receber um módulo com conteúdo de gramática, ele vai receber temas de redação. E vocês vão poder já, desde o módulo 1, produzir texto. Certo? Então é assim, redação a gente aprende praticando. A gente aprende um pouquinho e pratica, aprende um pouquinho e pratica. Certo? Então nos 3, o aluno ele vai ter, né, laboratório de redação. Tá bom? Temas e laboratório de redação. Aí, qual é a diferença? Só o enfoque com relação ao conteúdo. Que aí você pode ter a opção de escolher aquilo que você acha que precisa melhorar mais. Atacar logo na linha de frente. Certo? E aí, claro, eu vou fazer grupo de WhatsApp, a gente vai trabalhar também com outras plataformas, enfim. A ideia básica é essa. Beleza, gente? É isso. Obrigado, pessoal. Tá todo mundo recebeu o material, né? E aí vou deixar o Steve entrar aqui para poder se apresentar. O que eu fiz foi queimar o tempo aqui do... Relaxa, tá tudo bem. E aí, como é que foi? Aprenderam